Possivelmente você já se apaixonou. Você escuta pagode. Você já se apaixonou. Sentou no ônibus, olhou para uma pessoa e viu que ela era bonitinha e começou a imaginar coisas com ela, tomando banho de chuva, beijando ela na chuva, sentado com ela no ônibus conversando, imaginando que você e ela poderiam morar em Maceió, ter 3 filhos e um Golden Retriever. Você já se apaixonou. Você escutou Até Que Durou, ou escuta Até Que Durou, e entre outras músicas de Mais e Menos, Péricles, Turma do Pagode e várias outras aí, Sorriso Maroto. Você vai dizer que você nunca se apaixonou? Vai dizer que nunca teve aquele calor? Vai dizer que você nunca olhou para alguém e imaginou várias coisas que possivelmente nunca aconteceria? É quase impossível. Creio eu que já deu para entender esse vídeo. Esse vídeo é sobre romance, é sobre paixão. Tá no título, né? E eu já comecei a falar assim, então não tem como. Mas, primeiramente, né, a gente tem que se perguntar, de onde vem a paixão? De onde vem a ideia do romance? De onde vem tudo isso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Elois e vamos pro vídeo. Claramente, tudo aquilo que eu falei era simplesmente um gancho para eu puxar e começar a falar do que realmente importa. E pra gente falar do que realmente importa, a gente tem que ir lá pro século XII, onde tudo começa. Onde começa e nasce o que eu chamo de amor corno, amor gado, ou hoje em dia o web namoro, basicamente, que é o amor cortês. O nascimento do amor cortês era basicamente que os cavaleiros ficassem mais inspirados. Porém, você ainda deve estar se perguntando o que é amor cortês e eu não expliquei. Amor cortês era basicamente a ideia que o cavaleiro tinha que cortejar a dama. Então, sem o amor cortês, não teríamos Hora do Faro, não teríamos aquele programa do Silvio Santos e não teríamos também cantadas enfadonhas e netes passando vergonha querendo beijar alguma menina. Sem o amor cortês, não teríamos isso. Mas o amor cortês era basicamente os cavalheiros tinham que cortejar a dama de algum rei ou de algum nobre. Elas teriam que ser casadas e os cavaleiros teriam que cortejar ela. Mas eles não poderiam conceber o ato. Eles poderiam contar poemas, declarações, ficarem inspirados por ela. Porém, também eles não poderiam, de certa forma, imaginar algo com ela. Claramente, possivelmente, alguns imaginavam. Porém, a Igreja Católica queria e desejava que nenhum deles imaginasse isso. Porque, de certa forma, né, não seria um amor santo com a ideia da Igreja Católica. Era isso, basicamente, o amor cortês. A ideia que o cavaleiro tinha que cortejar a dama de forma espiritual e de forma que ela inspirasse ele. Claramente que essa ideia de amor gado não se perdurou por muito tempo. A Igreja Católica começou a colocar santos e santas e Maria, por exemplo, para pegar os cavaleiros e colocar ela como inspiração de vida para eles, do que uma dama e qualquer mulher ali que vivia na terra. Porém, os contos e poesias contados pelos cavaleiros e travadores continuaram e perduraram por muitos anos, e até hoje é possível você encontrar uma dessas poesias. Essas poesias inspiraram temas e histórias e que hoje em dia podem ser chamados de romance. Um desses romances é Dom Quixote. Podemos dizer que ele é o primeiro romance. Porém, o romance claramente não é o romance de hoje em dia. De, dois adolescentes que estão andando no meio da escola, se batem, derrubam os livros e na hora de pegar os livros, um olha na cara do outro. Não, claramente que não. O romance naquela época tinha um tema totalmente diferente, uma ideia totalmente diferente. Era algo trágico ou algo aventureiro. Uma história de um cavaleiro que vivia suas aventuras. Claramente que ele possivelmente teria um amor ali com a dama, porém não seria o objetivo da história. A história era mais um conto sobre um cavaleiro e suas aventuras. E na maioria das vezes não tinha pai e nem mãe. Porém, pela inspiração das poesias e dos contos dos travadores, o romance começou a ter outra característica diferente, a ideia de casais se apaixonarem por motivos, podemos dizer, improváveis, como o tomar de uma poção, um olhar fixo para o outro. O romance começou a ter outra visão do amor e do que seria a paixão. Começou a existir a ideia da paixão, a ideia lúdica e mágica da paixão, a ideia que faltaria alguém para completar o homem ou alguém para completar a mulher. De certa forma, no caso, alguém para nos completar. E vindo do romance nasceu outra coisa, a paixão, a ideia lúdica da
romance agrega em todas as ideias do que é paixão e de como a paixão acontece. Podemos dizer que quando a gente vai se apaixonar ou estamos apaixonados, as ideias que vêm da paixão sempre é do romance. Que ele será arrebatador, de quando a gente vê a pessoa, a gente sabe que ela é a nossa cara metade e que a gente sempre vai querer ela do nosso lado e que nada importa. Leis e éticas não servem porque eu estou do lado da pessoa que eu estou apaixonado, da pessoa que eu amo, entre aspas, mas você ama. Essa é a ideia da paixão. A ideia que o romance sempre agrega. Quando a gente está apaixonado, as cenas que a gente mais imagina são cenas de filmes, cenas de romance, cenas de filmes como Quando Tudo Acontece, entre outras, After, entre filmes de 50 tons de cinza, que é horrível, mas as pessoas imaginam. A gente sempre está imaginando livros, cenas de séries, quando a gente está apaixonado, quando a gente está querendo um romance. Não seria, por acaso, querer um filme de ação, é claro, né? Tem que ser um filme de romance. Ué, é lógico. Porém, a gente sempre imagina aquela melhor parte do filme. A gente nunca imagina aquelas cenas reais onde os dois personagens brigam, porque a gente está apaixonado. E quando a gente está apaixonado, a gente simplesmente idealiza e projeta algo de nós naquela pessoa. A paixão não é eu gostando da real pessoa que eu estou vendo ali. Eu não estou apaixonado pela menina que está sentada no ônibus e que é um ser humano e que pega ônibus como eu e que tem que ficar em pé do lado de um cara com um sovaco aberto ou com sentir o cheiro de bosta que alguém peidou. Não, eu imagino algo além. Eu imagino algo divino. Essa era a ideia também do amor de gado. Quando você olhava para a sua dama, você tinha que elevar a ideia dela, que ela era um ser, podemos dizer, espiritualmente elevado, além da carne. É a mesma forma na paixão. Você, quando você está apaixonado, você nunca olha para a pessoa de carne. Você sempre projeta algo além. Tem 2 filmes que falam sobre isso, que é A Namorada Perfeita e 500 Dias com Ela. Trabalham bastante a ideia de que projetamos a ideia em outra pessoa e quando realmente vemos quem ela é, a gente muitas vezes quebra essa linha do que eu estava apaixonado, do que realmente eu estava gostando. Isso é a paixão. Quando eu me apaixono por uma projeção minha. A paixão, eu não estou me apaixonando pela pessoa, mas sim por uma projeção minha criada sobre ela, sobre a ideia dela. A gente nunca se apaixona por a pessoa que está na minha frente, pela menina que está no ônibus, mas sim por uma ideia que eu acrescento nela. Ela não caga, ela não mija, ela não faz nada, ela é perfeita. Ela é aquela menina. Ela é a menina que eu sento do lado e irei conversar, e irei tomar um banho de chuva. Isso é a paixão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Neóis e isso foi eu.